Seja muito bem-vinda ao 7º episódio do Amanda Alquati Podcast. Logicamente, eu sou a host Amanda Alquati e eu tô muito feliz que você está aqui me ouvindo para mais um episódio. Já são 7 semanas construindo esse projeto que está sendo muito empolgante, muito satisfatório de estar realizando e criando. Hoje, em especial, falaremos sobre autoaceitação e o nome desse episódio é Sem autoaceitação, não tem poder pessoal e autoconfiança. Então, eu vou estar aqui desmascarando várias mentiras que te contam por aí sobre autoaceitação. Então, se tu está querendo mergulhar aqui na tua autoestima, no teu amor próprio e resgatar, despertar o teu poder pessoal, tu tá no lugar certo. Vamos lá, lembrando, se tu não tá inscrita no meu canal no YouTube, inscreva-se. Se tu não tá me seguindo no Spotify, me siga e me acompanhe também nas outras redes sociais, claro, @mandalquati, tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu te espero lá. Outro aviso importante. Agora, no dia 22 de novembro, próximo sábado, hoje é quarta-feira, então no sábado, eu vou estar dando um workshop super especial sobre autoestima, que se chama Aula que você nunca teve sobre autoestima. Gente, vai ter uma energia muito especial de realmente empoderamento para ativar o teu poder pessoal, para tu criar a vida que tu realmente deseja. Então, assim, se tu tá sentindo esse chamado de aprender sobre criação da realidade, crenças, como as crenças afetam a tua vida e a tua autoestima, como construir a tua autoestima a partir dos 4 degraus da autoestima, que é um estudo autoral meu. Então, assim, pela primeira vez na história, eu vou estar ensinando sobre os 4 degraus da autoestima dessa forma profunda. Aproveite. Já falei aqui em outros episódios, se não assistiu, eu sugiro que tu assista. Na verdade, eu não me lembro como ter uma autoestima inabalável, acho que foi essa, nesse episódio que eu falei. Mas enfim, quais são os 4 degraus da autoestima? O primeiro degrau vai falar sobre a tua relação com Deus, a espiritualidade e a existência. O segundo degrau vai falar sobre a tua relação com o teu corpo, com a tua aparência, com a tua saúde física. O terceiro degrau, é que antes eu chamava de pilar. Eu mudei e tem uma história por trás disso. E caso tu queira saber mais, vem pro workshop. Então, o terceiro degrau é sobre relacionamentos, tanto relações em geral quanto relacionamento amoroso. E o quarto degrau vai falar sobre dinheiro, trabalho, bens materiais, realização profissional e coisas do tipo. Vai estar super especial, um workshop online, ao vivo, e quem estiver ao vivo vai receber gravação. Então, eu te espero lá, porque o nome é Aula que você nunca teve sobre autoestima que mudará a sua vida para sempre, e é isso que vai ser mesmo, tá? Então, aproveite. Deixa eu aumentar aqui a tela para eu me enxergar. Vamos lá. Eu trago essa temática hoje da autoaceitação porque como eu tô trabalhando nesse workshop, tanto no lançamento quanto na criação da aula em si, do material, tô me achando baixa hoje aqui, gente. Estranho. Enfim. Como eu tô trabalhando muito nessa questão da autoestima, eu tenho refletido muito, anotado alguns insights, e é muito interessante porque como tu começa a criar um evento, um workshop, um projeto, um negócio assim, e os insights começam a vir, né? Os downloads começam a vir. E um deles é essa questão da autoaceitação. Porque não tem como o amor próprio vir de um lugar em que tu não te aceita. De falta de autoaceitação. Se tu não aceita quem tu é, não tem como tu te amar. Não tem como. Simplesmente não tem como. E hoje em dia, eu tô batendo muito nessa tecla, assim. Eu tô batendo muito nessa tecla porque tem muita inconsciência sobre isso. Hoje em dia, as pessoas não aceitam os seus seios, especialmente as mulheres, né? Especialmente as mulheres. Não aceitam os seus seios, né? O peito que estão querendo te inserir esse ponto de vista aí, né? Que o teu peito é pequeno, que a tua barriga é feia, é gorda, que o teu nariz é grande demais, é largo demais, que os teus cílios são pequenos, que os teus cílios deveriam ser virados, que a tua sobrancelha é falha, que o teu cabelo não tem quantidade suficiente, que o teu cabelo tá da cor errada, que... Cara, e por aí vai. Ou seja, existe uma indústria que fatura em cima da tua insatisfação e falta de aceitação.
Já parou pra pensar nisso? Gente, há 20 anos atrás, ninguém tinha nóia com a própria boca. Ninguém achava que o seu queixo era pequeno, que a sua boca era pequena. Ninguém pensava nisso 20 anos atrás. 2005. 2005, ninguém ficava na noia de que a sua barriga não, que essa bunda era pequena demais. A galera tava usando calça de cintura baixa, que não valoriza nada a bunda, e tava sendo feliz. Então, assim, num mundo que ganha dinheiro em cima da tua insatisfação, em cima da tua falta de autoaceitação, ter autoaceitação é ser revolucionário. Então, a todo momento, tu também, especialmente hoje com o advento da internet, das redes sociais, é muito fácil tu ficar te comparando. Nossa, minha vida não é igual a da fulana, não é igual a do fulano, não é assim, não é assado. E é muito fácil de tu entrar em briga contigo. Nossa, fulano faz X dinheiro com tal coisa, por que eu faço a mesma coisa e não consigo fazer dinheiro? Então te aceita, tu começa a entrar em briga contigo mesma. Ou, por exemplo, tu não aceita a tua história. Porque a autoaceitação aqui, claro que eu citei muito a questão do corpo, mas a autoaceitação, ela vai para a aceitação da tua história. Aceitar o pai que tu teve, a mãe que tu teve, a genética que tu escolheu. Eu acho, voltando na questão de estética, eu acho uma audácia alguém chegar aí pra ti e dizer que o teu rosto tá desarmônico. Velho, como assim, cara? Isso é uma coisa artificial. O nosso rosto é assimétrico. Naturalmente assimétrico. Quem tá me vendo em vídeo vê que a minha sobrancelha aqui é uma diferente da outra. Tô, inclusive, há um tempo sem fazer na designer, porque a última vez eu sinto que ela tirou um pouco, porque eu pedi, porque eu tava sentindo que ela tava assimétrica. Aí ela tirou um pouco demais, eu não curti. E agora tô deixando crescer tudo que pode pra ajustar, mas ao mesmo tempo eu tô nem aí. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito da autenticidade. Eu tenho lua em aquário, gente. Aquário é disruptivo, não gosto de ser igual aos outros. E eu sempre gostei dessa coisa de ser a diferentona. Só que pra tu conseguir bancar isso, tu tem que te aceitar. Gente, tem gente com o nariz mais bonito que o meu. Isso é subjetivo, né? Mas gente com o nariz menor que o meu, que vai lá fazer rinoplastia. Tem adolescente de 15 anos botando silicone. Eu não consigo achar isso normal. Qual a tua opinião sobre isso? Comenta e me conta aqui, porque eu quero saber. Porque qual é a energia que eu quero trazer aqui? Da autoaceitação plena. Como seria tu aceitar completamente quem tu é, tudo que tu viveu, as tuas dificuldades, as tuas falhas? Um dos sentimentos, uma das emoções que mais destrói, devasta a tua vida é a culpa. Tanto a culpa quanto a vergonha, tá? Eu vou até pegar um livro aqui que eu quero dar uma informação pra vocês. Ficou meio bagunçado ali, mas tudo bem. O que acontece? Cada emoção tem uma frequência de onda cerebral, dizer. Uma frequência de onda vibracional, tá? Uma frequência vibracional. Desculpa, nossa. Gente, o que tá acontecendo? Eu acho que acordei muito cedo, hoje tô gravando um podcast num horário diferente. O que eu quero explicar pra vocês? Cada emoção tem uma frequência, tá? Tem uma energia em hertz, tá? Uma frequência de onda vibracional. E aí, deixa eu procurar aqui. A culpa e a vergonha são as emoções com as mais baixas vibrações. Eu quero ver qual é a que é mais baixa. Peraí que esse livro aqui tem muito post-it. E aí, o que acontece? A culpa é ela tá ligada a algo que tu fez.
E a vergonha tá ligado a algo que tu é. Aqui, ó. Tá. Pega o raciocínio comigo aqui e aí tu vai entender como que a autoaceitação entra nisso e entra como uma cura pra tu te transformar e transformar a tua vida. A culpa tem 30 Hz de frequência. É muito baixo. Tá? E a vergonha é pior ainda, é 20. Quando tu tá nessa energia dessas emoções, por boa parte da tua vida, isso é uma energia de contração e de destruição. Tu não vai te sentir merecedora de ter quase nada. Tu vai te boicotar. Sabe assim, quem sou eu na fila do pão? Não, nossa, eu não mereço isso aqui. Tu vai te livrar do dinheiro, tu vai te livrar dos relacionamentos, tu vai boicotar o teu corpo, tu não vai cuidar de ti. E o que acontece? Se a culpa não é tratada, ela vai para a vergonha. Porque vamos supor que tu fez 5 coisas erradas. Uma coisa errada. 5 não. Começou com uma coisa errada, tu sentiu culpa. Errada entre aspas, né? Aí fez uma outra coisa errada. Culpa de novo. Uma outra coisa errada. Culpa de novo. Cara, de tanto... Foi uma trajetória sentindo culpa que aquele sentimento negativo relacionado a algo que tu fez começa a ir para a tua identidade. Começa a ir para a vergonha de ser quem tu é. A vergonha de ter feito determinadas coisas. E o que entra como antídoto para isso? Aceitação e permissão. Estar em permissão de determinadas emoções, estar em permissão de determinados acontecimentos. Tem um vídeo que tá até fixado no meu Instagram, ali nos Reels, que eu falo o seguinte, quero inclusive aqui reproduzir essa reflexão. Autoestima não é só sobre enxergar as coisas incríveis que existem em ti. É também saber lidar com as tuas sombras. É também saber ser amorosa contigo mesma diante de uma falha, diante de um equívoco. Não quero usar a palavra defeito, porque defeito dá a ideia de que a gente trouxe a fábrica, né, veio com aquilo, foi criada com aquilo, não tem como mudar. Não é essa a ideia. Então, elimina a palavra, isso é um defeito meu. Não. Uma falha, uma sombra. Algo a ser trabalhado em ti. E aí eu te deixo aqui essa reflexão. O quanto tu consegue ter compaixão contigo mesma? Com relação àquilo que não é tão bonito sobre ti. Porque quanto mais tu fugir disso, eu não sei... tu não sabe lidar com determinadas coisas, ou não quer enxergar determinadas coisas. Nossa, fiz um monte de bobagem, eu não quero nem olhar pra isso. Bota embaixo do tapete. Isso continua lá. E isso vai te atormentar. E digo mais. A real autoestima, poder pessoal, vem desse lugar de inteireza, de ser inteira. Luz e sombra, bonito e feio, acertos e tropeços. Se tu não consegue integrar tudo isso em ti, tu vai ficar com uma parte faltando. Isso te enfraquece. Porque aquilo do qual tu não tem consciência pode estar te dominando. E quando tu nega enxergar algo, aquilo pode te dominar inconscientemente. Inclusive, estava falando com uma moça que vai começar a fazer sessões comigo. E ela falando que ela desenvolveu uma doença autoimune e tudo mais. E aí ela me contou toda a trajetória até chegar na doença autoimune. O que a gente consegue observar ali? Que ela sofreu muito. E talvez não tenha externalizado aquilo, né? Talvez ela não tenha processado direito. Né? Não tô dizendo que ela negou. Mas ela teve muitas perdas em pouco tempo. Eu considero assim, né? Perdas de familiares, pessoas muito próximas. Enfim, foram vários episódios até que desencadeou essa doença autoimune. Tem outros detalhes que eu não vou trazer aqui. Mas, quando tu
às vezes evita entrar em contato com determinadas emoções, isso não é positivo. Quanto mais tu fecha os teus olhos para aquilo que não é tão bonito sobre ti, tu enxergou, mas tu bota embaixo do tapete, é uma das piores coisas que tu pode fazer, porque isso bloqueia a tua vida. Isso mina a tua autoconfiança. E, dependendo do que for, se for no sentido de trauma, guia a tua vida de forma inconsciente. O teu piloto automático vai estar sendo guiado por esse trauma. Vou me servir um pouco de água aqui. Então, assim, é uma questão de integrar. E isso exige autoaceitação. E vamos no nível mais profundo agora. Vamos supor que, sei lá, tu nasceu com um pai horrível, que te diminuía, que brigava contigo e etc. Enfim. E aí isso te gerou vários traumas, gerou vários, né? Tu começou a reproduzir esse padrão em outras relações, talvez em relações amorosas, começou a atrair pessoas também que te diminuíam e etc. Tu pode entrar muito bem num julgamento e numa briga interna de eu não merecia ter esse pai, de não aceitar isso e brigar com essa realidade. E não vou dizer culpa, mas entrar nesse sentimento de briga com essa realidade que está na tua vida. Ao invés de aceitar que um dia tu escolheu esse pai. Então aqui a gente traz uma outra consciência. O quanto tu estás respeitando e aceitando as tuas escolhas passadas. Porque, cara, tu escolheu o teu pai e a tua mãe. Tu escolheu a genética na qual tu queria viver. Mesma coisa assim, nossa, tu tem um nariz grande. Seja porque é largo, seja porque é pontudo, né? Pra frente, grande pra frente. E toda a tua família é assim, mas tu acha horrível, isso afeta a tua autoestima, não sei o que, parará. Cara, tu escolheu isso. E aí tu pode dizer assim, mas eu não quero mais. Mas talvez tu tenha escolhido isso justamente para passar por esse processo de cura. Para chegar na real autoaceitação. Porque assim, olha só, outro insight, tá? Ninguém consegue te afetar apontando os teus defeitos, entre aspas, né? E falhas e etc. Se tu já tiver consciência deles. Se tu tiver aceitando aquilo. Agora, se tu tá em briga com algo em ti, se tu não aceita aquilo é uma questão pra ti, alguém vem falar, aquilo te joga no chão. E aí entramos aqui no título do podcast. Sem real autoaceitação, não tem poder pessoal, não tem autoconfiança. Eu dei o exemplo do nariz, eu vou reforçar aqui o exemplo do nariz, né? Cara, uma pessoa que tá em paz com a própria aparência, com o próprio nariz, bota a banca. Agora, uma pessoa que é completamente insegura com o nariz ou com alguma coisa na sua aparência, ela quer se esconder. Se alguém falar alguma coisa, ela vai ficar muito mal, muito afetada. Olha aí algumas crianças, né, que recebem bullying na escola. Ai, veio uma outra energia aqui agora. O quanto tu não aprendeu a te rejeitar porque outras pessoas te ensinaram a fazer isso. Vou dar o exemplo aqui da boca, que hoje todo mundo tem boca grande. Preenchimento labial. Como eu disse, há 20 anos atrás ninguém tinha nóia com a boca, ninguém achava a boca pequena. Agora todo mundo quer botar preenchimento. Todo mundo. Exagerando, né? Mas muitas pessoas querem. Por quê? Isso foi uma ideia implantada. Entendeu? Mesma coisa o silicone. Inclusive falei sobre isso esses tempos, em outro episódio. Gente, não tô aqui julgando quem faz. Não é o procedimento em si que é o problema.
é a motivação por trás. É a motivação por trás. Tá? Porque muitas pessoas falam, eu botei silicone porque a minha autoestima era péssima. Porque, nossa, meu peito era feio. Com base no quê? Porque, tipo assim, uma coisa sei lá, ser algo quantitativo. Sabe? Nossa, vou dar um exemplo pra vocês. Quem faz... eu não sei como é o nome da cirurgia que tira... Que tem muito peito. A pessoa tem muito peito. O que acontece? É muito peso e tem vários desconfortos pra pessoa. Isso é uma coisa quantitativa. Eu não sei se fazem isso, mas daqui a pouco pesam. Podem até botar numa balança e pesar quanto tem de seio ali. Nossa, a gente vai diminuir tanto porque isso aqui, né? Esse peso que tá aqui tá causando tal impacto na coluna. Agora, feio e bonito é subjetivo. Quem te ensinou a te odiar? Faz esse exercício. Se tu puder, fecha os teus olhos e te conecta com isso. Pensa em algo que tu não gosta em ti. Seja físico ou outra coisa, tá? Eu sou muito falante. Eu acho que às vezes eu me passo, falo demais. Sabe? Algo que tu te julgue. Quem que te ensinou a te julgar dessa forma? Da onde vem esse julgamento? Conecta com isso, com essa origem. Eu tava ouvindo uma aula ontem com a Simone Milasas, que é uma das autoras grandes cabeçonas, assim, que eu digo, que é do Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas e filosofias para a expansão da consciência e cura energética. E ela tava falando que existem várias línguas que a gente pode falar, e também existe a língua do julgamento. Que o julgamento é uma linguagem. E aí eu te pergunto, quando que tu começou a falar nessa linguagem do julgamento? Quando que tu começou a te julgar? Gente, muitas vezes tu foi ensinada a te julgar. Nossa, que meu cabelo está assim, assim, assado, que meu cabelo deveria ser assim e não sei o que, parará. Por exemplo, eu, Amanda, tenho pouco cabelo. Bem, aqui no vídeo fica até um pouco pior, por causa que entra a luz aqui, como a câmera não é top. Mas, enfim, eu tenho pouco cabelo, ele é fino. E já fui médico pra ver isso e tudo mais. Enfim, história para outro podcast, outro episódio. E eu já tive a cabeça raspada, na zero. E eu não raspei por estética. Desculpa, eu não raspei por questão assim, tipo, nossa, tô com pouco cabelo, tenho que raspar. Não, raspei por estética porque eu achava legal. Queria ter essa experiência. E aí, eu raspei e fiquei 2 anos e meio raspando na zero. Gostava muito dessa estética, adorava. E aí eu fico pensando assim, cara, se um dia, nossa, ficar muito crítico o meu cabelo, sei lá, não sei. É muito mais fácil de tu me ver careca do que com peruca ou mega hair. Eu, Amanda, e é isso aqui não é um julgamento, eu tô falando da minha experiência, eu tenho aflição de coisas falsas. Tipo assim, eu nunca quis botar silicone, e aí passou um tempo que eu ficava tipo, quem sabe um dia eu bote silicone, não descarto. Hoje eu fico pensando, não conseguiria ter uma coisa dura no meu peito. Vou abraçar alguém e ter umas coisas duras no meu peito. Não conseguiria. Mesma coisa unha. Fake. Não conseguiria. Ficaria aflita. Cílios também não. Cabelo no cabelo, não conseguiria. Eu não consigo. Só que aí a gente entra num outro ponto. Tem pessoas com cabelo lindo e maravilhoso que botam mega hair. Porque parece que elas precisam ter uma determinada aparência para se gostarem. Engraçado, né? Que a gente tá indo pra um lado de aparência, mas não era essa a ideia. Focar na questão da aparência.
tô num ritmo diferente. Hoje tô até bocejando, gente. Mas enfim. Tem toda essa... não vou dizer pressão social. Essa cultura da não aceitação. Porque as pessoas ganham dinheiro com a tua não aceitação. Então fique atento a isso. Quando tu começar a achar algo ruim em ti, na tua aparência, na tua vida, fica pensando. De onde vem isso aqui? Onde surgiu? Quando surgiu? Isso aqui é meu? Isso aqui é meu? Outra coisa também que eu já peguei... Outra coisa que tá conectada com a questão de autoaceitação / julgamento é que eu já atendi várias clientes que se julgavam com relação a serem meio reativas ou elas serem reativas ou elas terem passado por uma situação em que elas foram reativas. E uma coisa que eu sempre trago pra elas, e vou compartilhar aqui com vocês, é o seguinte. Eu acredito muito que tu é uma contribuição para as pessoas e para o planeta, sendo quem tu é, como tu é, na tua naturalidade e espontaneidade. Nossa, Amanda, dei um soco na cara do homem lá. Não era pra eu ter feito isso, me arrependi, fui muito sem noção e tal, não sei o quê. Beleza, tudo bem, pode ser que tu tenha que melhorar coisas em ti, né? Não é legal dar soco nas pessoas. Ok, trabalha isso em ti, que te gerou essa reação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte. Em algum nível, aquela pessoa estava requerendo aquela energia. Assim como tu tá aqui me ouvindo, e eu suponho que tu seja uma pessoa que busca te transformar, que as coisas acontecem contigo e tu fica refletindo, nossa, por que eu criei isso na minha vida, como eu posso criar algo diferente? Quando o outro leva um soco na cara, ele pode entrar nessa reflexão também. Nossa, cara, o que eu fiz na minha vida pra estar criando isso? Qual é o aprendizado que ele pode ter ali? Pode ser uma oportunidade de expansão da consciência, de cura e de transformação. Assim como tudo na vida. Mas eu tô falando isso pra tu confiar na tua espontaneidade. Porque muitas vezes tu não consegue ser espontânea porque tu tá te julgando. Eu não vou falar essa palavra porque essa palavra vai soar tal coisa e aí vai ser assim, vai ser assado. Até quando tu vai viver julgando quem tu é, como tu é na tua espontaneidade? Ficar correndo atrás de ser certa, de fazer certo, é uma prisão. Tu perde a tua essência, tu perde autoestima até, amor próprio, porque o que tu tá dizendo pra ti mesmo quando tu tá a todo momento te corrigindo? Eu sou errado, eu sou insuficiente, o jeito que eu faço tá errado, assim não serve, e não sei o que. É isso. Tá pegando a visão aqui? A energia aqui é pra, a partir de hoje, tu entrar nesse modo mais de autocompaixão contigo mesmo. Eu não tô dizendo que é pra tu sair aí dando expor nas pessoas. Não é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo, nossa, vai, rouba as pessoas. Não é isso. Não é essa a energia. Mas é pra tu confiar em ti mesmo. Como seria parar de te julgar? Quanto mais de leveza tu teria na tua vida se tu parasse de te julgar, se tu parasse de julgar teu corpo, se tu parasse de julgar o teu trabalho, se tu parasse de julgar a tua aparência, se tu parasse de julgar a forma com que tu cria conteúdo, se tu parasse de julgar a forma com que tu te maquia. Porque uma ilusão que tu pode ter aqui, me veio isso agora, é que tu precisa te julgar pra te transformar. Tu tem esse pensamento? Que tu precisa te julgar pra te transformar? Que tu precisa estar insatisfeita, em briga contigo mesma pra te transformar? Que tu precisa estar te odiando pra te transformar? Vamos liberar essa energia? Vamos liberar? Porque assim, eu acredito muito que o sucesso que tu busca na vida, a realização pessoal que tu busca, e
o serviço que tu tem para as outras pessoas, né, que tu vai ser a melhor contribuição para o planeta possível, sendo tu mesmo, não uma cópia. É assumindo o teu poder, o teu tamanho, a tua grandiosidade. É nesse caminho que as coisas vão fluir. E eu falo até pra mim mesma, assim, pra sair às vezes do julgamento. Porque, olha só, às vezes tu tá te julgando que tu não tá te encaixando numa determinada coisa e na verdade aquela coisa não tem nada a ver contigo. Eu já fiz muito isso na minha vida, eu já fiz muito isso no meu negócio. De começar a me julgar, tipo, ai, eu não tô postando todos os dias. Ai, eu não tô fazendo tal coisa. Ai, que não sei o que, eu deveria estar fazendo sim. Mas, cara, e se essa não for a tua forma de fazer? Tu vai achar que isso é errado? Aí entra aquela questão dos cagadores de regra na internet, né? Que eles acham que funcionou com 50 pessoas, então vai funcionar com o planeta inteiro. Desconsiderando que cada pessoa é uma. Outra coisa também, que eu já entrei na onda. Ah, não, eu empreendo. Como eu já trabalhei CLT, né, batendo pontos e tal, não sei o quê. Ah, não, eu empreendo. Ah, não, então eu tenho que trabalhar X horas no meu negócio. Eu tenho que estar aqui em determinado horário de manhã pra trabalhar e tenho que fazer as coisas. Eu digo, gente, mas eu tô empreendendo. Um dos motivos pelos quais eu empreendo é justamente pra não ficar escrava de um horário. Pra não ter que trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Qual seria o sentido de eu me obrigar a fazer isso? Essa crença não é minha, esse ponto de vista não é meu. Eu tava pegando isso das pessoas, de que isso é o certo. Nossa, para tu ter sucesso no teu negócio, tu precisa te matar trabalhando. Tu precisa, meu Deus, fazer horário. Não, pra mim não funciona assim. Meu negócio é muito mais intuitivo. E é mais leve, assim. Então, é importante tu ficar na pergunta com relação a ti. O que funciona pra mim? O que é leve pra mim? O que faz sentido pra mim? Porque é isso, grava isso aqui. Eu acho que isso aqui é um dos pontos mais fortes aqui do episódio. Às vezes tu não tá te aceitando, tu tá te julgando, porque tu tá querendo te enfiar numa caixa que não é pro teu tamanho. E aí as coisas vão ficar muito mais leves quando tu aceitar isso. Que aí não é a autoaceitação. Exige autoaceitação, na verdade. Exige autoaceitação. Aceitar que tu é diferente. É leve pra ti ser diferente das outras pessoas ou é pesado? Porque, claro, se for pesado, se tu tem questões com ser diferente, naturalmente tu vai buscar ser igual, tu vai copiar outras pessoas. Como seria reconhecer o teu poder, a tua consciência, que tu já tem aqui e agora? Reconhece isso. A autoaceitação, aqui a gente falou muito sobre aceitar as coisas não são tão bonitas sobre ti, mas muitas vezes tu vai ter que trabalhar a autoaceitação para aceitar as coisas incríveis que existem sobre ti. Tu tá disposta e aberta a aceitar, abraçar, integrar as coisas incríveis que existem sobre ti? Porque eu, Amanda, né, nesse processo que eu tava de marketing, por exemplo, que eu falei pra vocês já em outros episódios, que não tava funcionando pra mim, né? Contratei profissionais pra me orientarem, eu tava seguindo tudo que eles estavam falando e não tava funcionando pra mim. Realmente chegou num ponto, assim, de empacar as minhas vendas. Ah, ficou bem, assim, bem crítico. E aí, conversando com a minha terapeuta, também refletindo muito, eu vi que, cara, na real eu sou muito diferente disso. Eu não tenho essas crenças, eu não funciono assim, eu não funciono assado, tem coisa que não funciona pra mim. Porque eu tenho, às vezes, um poder diferente, uma consciência diferente. Sabe como que eu viralizo vídeos? Seguindo a minha intuição. Não é estratégia. Não é.
Não é eu sentar, hoje eu vou criar o vídeo que vai viralizar. Não é nesse dia que eu crio, que ele viraliza. Não é. O meu vídeo, um dos vídeos que eu tenho, que foi mais viralizado no TikTok, bateu 170 mil visualizações, eu gravei atirada na cama com uma luz horrível. Eu só abri a câmera e desatei a falar. Foi o vídeo também que mais pessoas me chamaram pra agendar a sessão. Foi muito louco. Mais de 100 pessoas me chamaram. Em questão de 4, 5 dias. Foi, assim, insano pra responder todo mundo. Então, eu tenho esse poder intuitivo. Se eu não aceito isso, e aí eu vou tentar me encaixar numa outra coisa, eu vou passar muito mais trabalho. Então, o quanto tu não tá bloqueando, segurando a tua vida, porque tu não tá te aceitando completamente, aceitando a tua intuição, aceitando os teus gostos, aceitando a tua consciência. Eu tive uma cliente recentemente que passou por algo parecido, que ela trabalha muito a mediunidade, a espiritualidade dela, sentidos psíquicos, e o negócio dela tava um pouco travado, e aí eu trouxe algumas consciências e tal pra ela destravar. E ela falando que teve uma experiência lá com a espiritualidade dela e tal, tudo mais. Enfim, a gente identificou que ia ser interessante pra ela aplicar mais dessa conexão espiritual e mediunidade dela no trabalho dela, que não era efetivamente ligado à espiritualidade. Era tráfego pago. Mas eu direcionei ela de certas formas. Ou seja, ela não estava ali aceitando aquele poder que ela tinha para lidar com aquilo. Ela estava, tipo, querendo botar no bolso. Tipo, não, minha mediunidade e espiritualidade é para outras coisas, não é para isso. E eu disse, cara, o poder tá em tu ser tu mesma no teu negócio. Resumindo, resumo da ópera. A autoaceitação é importante tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E tudo é uma questão de perspectiva também. Às vezes tu tá te julgando com relação a uma coisa porque tu tá enxergando pelo viés negativo da situação. Essa aula que eu tava assistindo ontem com a Simone Milazas, ela é australiana, né? Maravilhosa, eu escuto muito o podcast dela. Essa aula que a gente tava assistindo... Eu e Deus, né? Minha equipe espiritual que empreende comigo. Mas eu tava assistindo essa aula dela e ela tava falando que... Nossa, eu perdi um pouco o que eu ia falar. Era sobre julgamento. Nossa, gente, que loucura. Fugiu. Ela tava falando sobre fracasso no negócio. Teve uma pessoa que fez uma pergunta assim, que é... Tu nunca pensou... Perguntou pra ela, né? Tu nunca pensa, Simone, em, né, que tu fracassou em determinado projeto, em determinada coisa no teu negócio? Ela disse, não. Eu não tenho esse ponto de vista. Eu não paro pra pensar nisso. E aí, essa pessoa que tava perguntando, a Marilyn, ela falou que ela sente que fracassa quando não dá o dinheiro esperado. E aí a Simone trouxe dois pontos de vista, assim, duas reflexões importantes que... Tem pessoas humanoides, são, né... Tem os humanos, que são pessoas comuns, e tem os humanoides, segundo o Axis, que são as pessoas que são diferentes. Muitas vezes são neurodivergentes, são pessoas que têm sentidos psíquicos aflorados, não se encaixam, e etc. Resumindo aqui a descrição, né? E ela diz assim, humanoides geralmente não criam por dinheiro. Criam pela diversão de criar. Eu sinto um pouco disso. E aí ela disse outra coisa também. Tu não ganhou dinheiro naquele projeto, mas que consciência tu ganhou ali? Que tu aprendeu ali? Do que tu te tornou consciente? Teve um ganho. Então ela não lê como um fracasso. E eu não sei por que eu tô falando isso. Que é uma perspectiva. Por exemplo, vamos supor que tu tá num relacionamento amoroso. E aí o cara vai embora. Se tu ficar na perspectiva de eu fui rejeitada, fui abandonada, fui rejeitada, fui abandonada, tu vai sofrer, tu vai ficar nessa vibração e quando tu for te relacionar de novo, tu vai atrair pessoas que vão confirmar isso pra ti. Porém,
Se tu entra numa perspectiva de, cara, foi um livramento, ainda bem que acabou, a gente não tinha nada a ver e etc. A vibração é outra. A energia é outra. Então, tudo é sobre como tu enxerga. Sobre o teu ponto de vista. Então, como seria mudar o teu ponto de vista sobre ti? Como seria passar a te enxergar diferente? E se na verdade tu não for uma grande fracassada, mas tu for uma pessoa muito bem sucedida? E aqui eu não tô falando do sucesso que as pessoas falam por aí, porque, cara, tem muita influência do consciente e inconsciente coletivo, né? De que sucesso é o quê? Ter o shape, dinheiro, um carrão, o peitão duro, né? Peitão duro e apontando pra frente. Teta normal não tá com nada. Ela tem que ser teta dura, barriga chapada, cintura fina, bolsa de grife. Tem que ser isso. Sucesso é isso. Bocão. Não é desse sucesso que a gente tá falando. Até me veio uma outra reflexão aqui. E se sucesso for um julgamento? E se fracasso e sucesso forem julgamentos? Porque pensa comigo. E se tu criasse, vamos supor que tu empreende, se tu criasse dentro do teu negócio pela diversão de criar, que é o que eu chamo assim, é o fazer A por fazer A, não é fazer A para chegar em B. Isso às vezes é mais leve. Porque se tu faz uma coisa sempre pensando em chegar em outra, fica muito mais fácil de tu te frustrar. Sabe assim, não acertou o alvo. Tá jogando dardo, não acertou o alvo. E não é assim que funciona. Muitas vezes, como dizia minha terapeuta, a criação não é linear. Tu vai lançar um projeto e é outro que vai acabar tendo sucesso. O que importa é a tua vibração. É estar nesse constante estado de criação. A gente divagou bastante aqui, né? Mas essa é a mensagem principal. Sair do julgamento. É cansativo ficar sempre se julgando. Concorda comigo? E eu tô aqui pra te dizer, o julgamento não é uma verdade absoluta, é apenas um ponto de vista interessante. Meu cachorro tá se coçando aqui. Então, como seria ter um outro ponto de vista sobre ti? Como seria transformar a tua autoestima por completo, a forma com que tu te enxerga? Isso vai te trazer muito mais poder pessoal. Poder pessoal não é uma coisa que necessariamente tu vai construir. Na verdade, tu vai lapidar, ele já está em ti. Tu só precisa tirar as camadas que impedem de acessar isso. E adivinha só? Temos aqui um convite no dia 22 de novembro, workshop, a aula que você nunca teve sobre autoestima e que mudará a sua vida para sempre. Se tu tá gostando desse assunto aqui, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Do iceberg que a gente vai acessar no sábado, dia 22. O link para tu te inscrever tá aqui embaixo. Tu consegue parcelar o valor. Tá um valor super acessível. Já tá no segundo lote, mas ainda assim é muito acessível e vale muito a pena por tudo que vai ser entregue lá. Tu realmente vai sair te enxergando de uma forma diferente, tá? Então, essa energia, como seria viver sem te julgar, mas te acolhendo mais, te aceitando mais? E tem mais. Eu sempre digo que assim, ó, tu não pode transformar aquilo que tu não aceita. Quando tu não aceita uma coisa, tu nega. E quando tu nega alguma coisa, é como se tu estivesse dizendo que aquilo não existe. Tu quer fazer, como chamam, vista grossa. Fingir que não tá ali. Vou fingir que não tá ali. Como é que tu vai transformar uma coisa que tu finge não ver? Não tem como. Não tem como. Então, o primeiro passo para tu transformar algo é a aceitação, é a permissão, ok? Eu aceito que eu escolhi um pai complicado. Eu aceito que a minha vida profissional não se desenvolveu da forma com que eu achei que ela deveria se desenvolver.
Eu aceito que eu sou uma mãe assim. Eu aceito que eu sou uma mãe em construção, por exemplo, se tu é mãe, né? Eu sei que muitas mães têm muita autocobrança. E se na verdade tiver tudo certo com a mãe que tu é? E se tu tá sendo a mãe que se requer? Com certeza tu tá sendo a mãe que se requer, a energia que se requer. Gente, a gente se engana muito achando que, nossa, a gente precisa ser de uma determinada forma para ser bom, ser de uma determinada forma para encantar, conquistar e etc. Fazer dinheiro e parará. E não é. Tem muito mais poder tu ser verdadeira, honesta, autêntica, do que tu teatralizar, do que tu performar. Inclusive, recentemente, eu fui copiada, gente. Olha só que loucura. Eu fui copiada por uma pessoa que era até da minha convivência, que eu já tinha cortado relações porque fez umas cachorradas comigo. E nem foi... Ah, cachorrada, nem é pra tanto. Mas fez umas coisas trouxas que eu digo assim... Beijos, né? Não cabe. Não cabe. E aí, fui eu ver... Sem querer, já não tava mais acompanhando a pessoa na rede social. A pessoa me copiando. Assim, ó. Conteúdo, né? Copiando conteúdo. Não exatamente o script de um vídeo. Até porque os meus vídeos não tem script, não tem como copiar, né? Mas assim... Gente, bizarro. E aí eu comentei com uma outra amiga e eu falei pra essa amiga essa frase, né? Que eu anotei uma vez de uma aula que eu participei. Que a frase é o seguinte: o que é verdadeiro é mais sexy. Ou seja, o que é verdadeiro é mais atraente. Quando eu vi que a pessoa me copiou, a primeira coisa eu pensei assim... um elogio enrustido, né? Um elogio enrustido, porque... Se a pessoa me copiou, porque significa que eu tô fazendo bem o que eu tô fazendo, né? Beijos. E eu fico pensando assim, cara, que loucura, né? Pessoa copiar isso não tem necessidade. Mas enfim, acho muito louco, porque eu nunca cheguei perto de fazer isso, porque eu nem conseguiria. Nem conseguiria. Mas tudo isso pra dizer o quê? Eu ia falar outra coisa. De copiar. Que acho que foi semana passada que eu fui fazer uma chamada de conexão que eu chamo, com uma cliente que fechou mentoria individual comigo. E ela tava muito interessada, ela só tava um pouco insegura, disse que queria pensar e tal, porque não é um valor baixo, claro. E aí eu ofereci pra ela de fazer essa chamada, não é uma coisa que eu uso sempre, né, mas é uma carta na manga. E, cara, se configurava uma chamada de vendas, né? Aquela chamada poderia ser decisória, tanto pra pessoa não fechar, quanto pra pessoa fechar comigo. E eu sabia disso, né? Ia ser um divisor de águas. Ou ia pra um lado ou ia pro outro. Eu poderia ficar muito bem assim, olha, se eu fosse insegura e eu estivesse pensando que eu deveria me encaixar num padrão X ou Y. Eu ia fazer, sei lá, uma apresentação de slides, eu ia vestir o blazer, né, que passa mais autoridade, eu ia fazer um monte de coisa. E eu tinha muito claro pra mim que, cara, o que ela requer é conexão. Ela quer sentir confiança, ela quer ver se ela se conecta comigo e tudo mais. Gente, eu não tinha nada de script. Sabe o que eu fiz? Tomei um banho gostoso, escutando uma música, me maquiei, botei uma roupa gostosa que eu queria vestir, etc. E fui eu mesma. Agora, se eu não estivesse me aceitando, se eu não aceitasse, porque eu sou uma pessoa do flow, eu sou uma pessoa do freestyle. Se eu não aceitasse que eu sou uma pessoa do freestyle, eu ia querer fazer algo super estruturado. Porque, é o que me disseram que é certo, fazer algo estruturado. Eu ia ficar travada, talvez ela não se conectasse comigo, porque eu não ia ser a energia que se requeria ali. Ia pra água abaixo. Porque eu estaria muito preocupada em agradar. Quando tu busca te encaixar em algo, em algum padrão, quando tu nega aquilo que tu é, né, a coisa que funciona pra ti, pra te encaixar numa estrutura, primeiro,
as pessoas sentem o cheiro disso. Segundo, tu deixa de ser a energia que se requer muitas vezes. Porque ser tu mesma é a energia que se requer para o planeta. E outra, se eu fizesse isso de entrar numa estrutura, nossa, eu preciso fazer isso para vender, sei lá. O que ia acontecer? Eu poderia ou perder uma cliente que realmente estava alinhada comigo, ou ganhar uma cliente que não tem tanta conexão comigo. E eu tô, assim, querendo clientes que estejam realmente alinhadas comigo, que cheguem aqui, assim, ó, com os orelhão gigante, desse tamanho, para ouvir o que eu tenho para passar, abertas a se transformarem. É isso que eu tô buscando. E isso vai acontecer como? Comigo sendo eu mesma. Me aceitando. Aceitando que eu sou freestyle, aceitando que... Cara, assim, ó, quanto mais eu me aceito, mais as coisas fluem pra mim. É leve. E eu falo assim pra vocês, não é que eu tenha negado determinadas coisas em mim, mas eu já julguei muito o meu freestyle, tá? Eu já julguei muito, por exemplo, a princípio, eu não vou fazer apresentação de slides pro workshop que eu vou dar no sábado. Porque eu não gosto de dar aula com apresentação de slides. Eu não gosto de fazer os slides. Se um dia eu tiver alguém pra fazer pra mim e tal, tiver por que ter alguém só pra fazer isso, beleza. Mas assim, eu acho chato ficar fazendo. Eu funciono no sentar a bunda na cadeira, sentir a energia do campo e fazer download de informação. Claro que às vezes o slide é importante pra ter algumas imagens, mas eu posso ter as imagens selecionadas em determinado momento passar. Mas eu já tive o julgamento e ponto de vista de que eu deveria fazer slides, porque uma boa aula é com slides. Eu lembro que eu dei uma aula uma vez, no início de um curso de expansão da consciência, uma aula inaugural, dei junto com uma outra professora. E ela é dos slides. E eu, vou fazer os slides. Mas eu vejo que eu fui por onda dela, entendeu? Que eu não faria assim. Eu gosto do freestyle, de sentir o campo. Mas eu já julguei bastante isso. E aí hoje que eu aceito isso em mim, que isso tá integrado, as minhas aulas são muito melhores. Flui muito mais. Porque eu sou a energia que se requer. E aí, só pra gente retomar aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Eu queria frisar bastante isso aqui. Porque o título do podcast é Sem autoaceitação não tem poder pessoal e autoconfiança. A autoconfiança, ela vem desse conhecimento de ti mesma que vem a partir da autoaceitação. Lembra? Se tu bota as coisas embaixo do tapete, as coisas não deixam de estar lá, elas só não estão completamente visíveis. Tu tá negando partes tuas. Por quê? Tu comprou o ponto de vista que tu não é suficiente, que tu não sabe, que tu não te garante, e aí a tua autoconfiança vai lá pro cu do cachorro. E o poder pessoal? É o que eu acabei de exemplificar aqui. Se eu não aceitasse que eu sou de determinada forma e que eu fluo melhor de determinada forma, eu perderia o meu poder pessoal. O meu poder pessoal está em eu me aceitar. Porque quando tu te aceita, tu, pum, floresce. Eu me aceito, então eu posso me mostrar para os outros, eu posso transbordar. Se tu não te aceita, tu te contrai. Tu te esmaga, tu não quer ser vista, tu quer esconder aquilo. E aí tudo se trava na tua vida. Imagina uma pessoa que vai dar uma palestra num lugar super importante, mas ela vive em briga com o corpo dela. Ela tá completamente insatisfeita com o corpo dela. Adivinha? A palestra vai ser uma merda. Porque ela vai querer esconder o corpo dela. Ela vai estar a todo momento insatisfeita, achando que as pessoas estão julgando o corpo dela e etc. Não sei o quê. Ou talvez, por isso, ela nem aceite o convite, essa, sei lá, uma oportunidade de trabalho. Porque ela não aceita a aparência dela. E quando tu te aceita, é muito mais exuberante. Bum, tu expande.
E tu magnetiza as pessoas pro teu campo também. E outra, né, gente? Como eu sempre digo, a forma com que tu te tratas é a forma com que tu ensina os outros a te tratarem. Se tu não te aceita, como tu quer que os outros te aceitem? Se tu te julga, os outros vão te julgar. Se tu te ama, os outros vão te amar. É básico. É básico. Então, assim, eu espero que esse episódio tenha sido muito nutridor pra ti, tenha sido essa nutrição. Eu tô aqui hoje te dando essa permissão, tu pode ser tu mesma, tu pode te aceitar. Ai, Amanda, mas eu tirei a vida de 50 pessoas. Ok, aceita esse fato, o teu eu do passado, que naquele momento fez o melhor que podia fazer. Eu acho difícil tu que tá aqui me ouvindo ter feito uma coisa dessas, mas eu tô exagerando, tá? Porque às vezes tu pensa, nossa, eu fiz a pior coisa do mundo. Não, tem sempre algo pior, tá? Mas assim, aceita a tua escolha do passado. Acolhe aquela pessoa. Cada um dá o seu melhor dentro da consciência que tem no momento. Aceita que naquele momento tu deu o melhor que tu tinha. Tu consegue reconhecer que a cada momento tu dá o melhor que tu tem, com a consciência que tu tem? Isso também vai te ajudar a nutrir essa autoconfiança. E quando tu nutre essa autoconfiança, ai, parece que tu pode ser inteira, assim. Parece que tu fica mais leve, porque tu não tá negando nenhuma parte tua, então tu pode acessar muito mais poder e energia. O que mais é possível? Como pode melhorar? Uma das formas com que pode melhorar é tu participando do workshop do dia 22 de novembro, neste sábado, às 9 horas da manhã comigo, a aula que você nunca teve sobre autoestima e que mudará a sua vida para sempre. Para continuar aprofundando nesse poder pessoal, nesse magnetismo, para tu mergulhar nessa tua autenticidade e ser tu mesma, profundamente, e te amar fazendo isso. Bora? Te inscreve aqui no link aqui embaixo. Se tu gostou desse vídeo, comenta, me conta. Deixa um review aqui embaixo, quero saber, me deixa esse presente. E nos vemos por aí, me segue nas redes sociais, te inscreve no workshop que eu vou amar te ter comigo, tá bem? Um beijo e até o próximo episódio.